Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vou aproveitar novamente. Quem não viu ainda, né? Quem não ouviu ainda o podcast anterior, eu fiz num trajeto no carro como eu estou agora. Então já peço desculpas novamente, como no podcast anterior, pelos barulhos tal, externos que possam ocorrer aqui durante nosso podcast. É o que eu falo, né? A gente tem que aproveitar cada instante. Quando vem os insights, a gente vem e conversa aqui, tá? Eu tava relembrando de uma experiência que eu queria falar pra vocês. É que eu acho que muitas pessoas têm passado por isso também, né? Sobre o seminário. Eu não sei aqui se tem jovens que nos ouvem. Eu já vi relatos e comentários no YouTube de jovens da igreja. Então acredito que alguns nos ouvem sim, que tá em idade de seminário. Como eu sou da igreja desde pequeno, né? Bem pequeno, eu passei por todas as fases, incluindo o seminário. Então, no seminário, era aquele negócio. A gente fazia, às vezes, 5:30 da manhã, 5 horas, para que dali a gente já tinha que ir para a escola. Muitos estudavam de manhã. Muitos achavam desgastante. E é desgastante, para pensar. E eu fiquei, por muito tempo, pensando a respeito disso. Até às vezes que eu fico pensando em casa e tal. Olha só, eu acordava 5 da manhã para ir pro seminário, ficava lá 1 hora, 1h30, e depois corria para a escola, cansado, sem dormir direito. Eu não estou falando que estudar é ruim, mas hoje a gente fica pensando assim, eu acordava 5 horas da manhã para aprender sobre Joseph Smith, cara. O cara que tem uma história tão controversa quanto ele próprio. Alguém sujo com a sua história. Muitos ficam bravos comigo quando eu falo isso, mas infelizmente é a verdade. Olha aí na descrição no YouTube, estude esses materiais, aí você não precisa acreditar em mim. Mas aí eu fico pensando, acordava 5 horas da manhã, durante 4 anos, né? Eu fiz todos os seminários, porque cada ano era o livro de Mormon, depois Doutrina e Convênios, depois a Pérola de Grande Valor, sei lá, aquela coisa toda. Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento. Então eu fiz todos os anos, participava daquele super sábado, quem que lembra? Busca de escrituras, ganhava aqueles troféuzinhos que tinha, porque você abria a escritura rápido ali, que eles falavam e tal. E é complicado, sabe? O jovem, por exemplo, eu não tô falando que ele tinha que dormir até um pouco mais tarde, sem ter que acordar 5 da manhã. Acordava no horário normal como todo mundo, para ir para a escola. É desgastante, mas mesmo assim, ainda assim eu quero ressaltar o fato de que acordava cedo para ver isso, para ver essa história que a gente vê que tem mais ficção do que a realidade. Olha lá, se não só ficção. Por isso que eu me relembro hoje de aulas específicas do seminário que eu tive, como essa, quando jogaram piche e penas em Joseph Smith. Eu lembro que nesse dia eu acordei cedo, eu fui para a capela, andando até lá. Então eu lembro que eu acordei um pouco mais cedo do que 5, era 4 e pouco, para que eu pudesse andar. Não ia de carro naquela época, tal, totalmente uma realidade diferente. E chegando lá, a gente teve uma aula de 1h30, 2 horas, antes de ir para a escola ainda, para falar que Joseph Smith ele recebeu piche e penas das pessoas porque queriam apenas estar contra o evangelho restaurado. Aí hoje a gente estudando, vendo todas as coisas que a gente viu, não é verdade. Ele deu em cima do dono lá do lugar que ele estava morando, da filha de o dono do lugar onde ele alugou para morar, se eu não me engano, acho que é esse os detalhes. O homem ficou bravo porque descobriu que estava dando em cima da filha dele. Ele falou, vou dar uma lição nesse cara. Aí chamou uns amigos lá, como hoje aconteceria. Não aconteceria isso hoje? Você chega num bar e fala assim, aquele cara ali deu em cima da minha filha. Começa a chamar seus amigos do boteco ali, vamos ali dar uma lição nele. Infelizmente isso acontece até hoje. E não foi diferente com Joseph Smith. Desculpa novamente o barulho, tá, pessoal, do trânsito. Mas isso aconteceu com Joseph Smith naquela época. O homem ficou sabendo que Joseph Smith estava andando em cima da filha dele, falou, vou dar uma lição nesse cara. Chamou alguns amigos dele, foram lá, pegaram ele lá e jogaram piche e penas dele para dar uma lição. Olha, agora ele tem que aprender.
Entende? Aí é esse o teor que eu tô querendo passar. Acordando 5 da manhã para aprender sobre isso. Aí ficava cansado, dormia na escola e tal. Se você passou experiências parecidas com a minha, eu queria que você deixasse nos comentários no YouTube, tá? Se tá ouvindo pelo Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, vá até o YouTube que eu preciso ouvir você sobre isso. Eu queria saber se você teve uma trajetória em seminário, por exemplo, parecido com isso. Depois que eu saí do seminário, tá, e comecei a ter o carro, tal, adulto, ainda assim eu era convocado para levar as pessoas para o seminário. Então eu tinha que acordar tipo 4 da manhã e passar na casa de alguns jovens designados para levá-los para auxiliar eles a chegar até o seminário. Também, não que foi um trabalho difícil, mas hoje você vê o motivo para qual foi feito todo esse esforço para aprender isso, para aprender uma das versões da primeira visão, que hoje a gente sabe que tinha várias, para aprender que o livro de Mormon era tão sagrado para Joseph Smith, mas ninguém falava lá que ele tentou vender várias vezes o direito e não conseguiu. E se tivesse vendido os direitos do livro de Mormon para ganhar dinheiro, hoje a gente teria o livro de Mormon numa biblioteca velha. É por essas coisas que eu quis trazer esse assunto, entende? Não que é ruim, lá você tem que acordar cedo, às vezes vai ter que acordar mesmo, mas chegar lá para esse esforço, para aprender essas coisas, entende? É complicado, né? Eu tava pensando muito a respeito disso, eu já quis falar isso para vocês. Aí eu pergunto, né? De que adianta o seminário da Igreja Mormon? De que adianta o seminário? Entende? Alguns podem falar assim, não, mas eu vou lá e converso com alguns amigos. Beleza, beleza. Mas o teor do que você tá indo fazer lá é que a gente faz muito sem questionar, principalmente o seminário, que você às vezes é filho ou filha de membro antigo, então você só vai porque é automático. Não, meus pais aprendem isso desde quando eu nasci, então eu tenho que ir lá aprender sobre isso. Até que um dia, vai saber lá se isso vai acontecer, acender uma luzinha e você decidir pesquisar. Mas aí fica a reflexão pra você, tá? Desculpe aí os barulhos do trajeto aqui que eu tô no carro, mas quis gravar pra você esse podcast. Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.